Você foi ensinado a acreditar que, se ainda não conquistou estabilidade ou liberdade financeira, o problema está na sua falta de disciplina, que você precisa se controlar mais, cortar mais, dizer mais não, ser mais forte do que seus próprios impulsos. E por um tempo, isso até parece fazer sentido. Você tenta, se esforça, começa bem, mas de alguma forma sempre volta para o mesmo lugar. E isso gera uma dúvida silenciosa. O que tem de errado comigo? Só que talvez essa seja a pergunta errada. E se eu te dissesse que essa versão de disciplina financeira, baseada em força de vontade, privação e controle rígido, não só está ultrapassada, como é psicologicamente falha? E pior, é exatamente ela que alimenta o ciclo de consumo impulsivo, culpa e frustração que você está tentando sair. Parece contraditório, né? Afinal, como algo que deveria te dar controle, pode ser o que está te fazendo perder o controle. Mas é exatamente isso que acontece quando você tenta sustentar um comportamento que vai contra o funcionamento natural da sua mente. A verdade é que ninguém nunca te ensinou o que realmente sustenta uma vida financeira estável. Te ensinaram a lutar contra o comportamento, mas não a entender a origem dele. Te ensinaram a cortar gastos, mas não a lidar com a ansiedade, o vazio ou a necessidade emocional que muitas vezes estão por trás das decisões financeiras. E enquanto essa base não muda, você até pode ter pequenos avanços, mas eles nunca se sustentam, porque o problema não está na superfície. Ele está na forma como você foi condicionado a pensar e sentir sobre dinheiro. E aqui está a virada que pouca gente está preparada para ouvir. Disciplina de verdade não tem quase nada a ver com se controlar. Não é sobre viver em constante resistência, nem sobre se privar o tempo todo. Existe uma forma completamente diferente e muito mais inteligente de construir controle financeiro sem esse desgaste emocional constante. Uma forma que trabalha com a sua mente e não contra ela. E quando você entende isso, percebe que não precisa se tornar mais forte. Só precisa começar a jogar um jogo completamente diferente. Você cresceu acreditando que disciplina financeira era simples. Bastava ter força de vontade, cortar gastos, resistir às tentações, dizer não o tempo todo. Parecia só uma questão de esforço, mas na prática, nunca foi tão linear assim. E isso começou a gerar uma dúvida silenciosa. Por que eu não consigo manter constância? O ponto é que ninguém te explicou que o cérebro humano não foi feito para viver em estado contínuo de restrição. A força de vontade não é infinita. Ela funciona como um recurso limitado que vai se desgastando ao longo do dia. E cada decisão financeira que você toma consome um pouco dessa energia mental. Ao longo do seu dia, você toma muito mais decisões do que percebe. Desde coisas simples até escolhas financeiras que exigem autocontrole, como evitar um gasto impulsivo ou manter um planejamento financeiro. No começo, você até consegue manter o controle financeiro com firmeza, mas com o passar das horas, a sua mente começa a cansar. E é exatamente nesse momento que surgem aqueles pensamentos sutis. Só hoje não tem problema. Eu mereço isso. Quando você percebe, já saiu do plano. Isso não é falta de disciplina, é esgotamento mental. Algo amplamente estudado dentro da psicologia financeira e comportamento humano. Agora pensa comigo, quantas vezes você tentou recomeçar sua organização financeira depois de um deslize? Você cria regras mais rígidas, promete que dessa vez vai ser diferente. Tenta compensar sendo ainda mais duro consigo mesmo. Só que isso só aumenta a pressão interna. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. Esse modelo de disciplina financeira baseado em controle rígido não fortalece sua relação com o dinheiro. Ele desgasta. E mesmo assim, você continua acreditando que o problema está na sua falta de força de vontade, quando na verdade está no sistema que você está usando. E existe um efeito ainda mais profundo, que quase ninguém te conta. Quando você transforma o dinheiro em sinônimo de restrição, o seu cérebro começa a associar finanças pessoais com sofrimento. Guardar dinheiro deixa de representar liberdade financeira
e passa a significar perda, limitação, frustração. E aí entra um ciclo automático. Você se priva, acumula tensão emocional, busca alívio através do consumo impulsivo e depois vem a culpa. Essa sequência, privação, impulso, culpa, não é aleatória. É um padrão psicológico extremamente comum em quem foi condicionado a lidar com dinheiro dessa forma. No fim das contas, você não está sendo indisciplinado como sempre te fizeram acreditar. Você está apenas respondendo de forma previsível a um modelo emocionalmente insustentável. E enquanto continuar tentando resolver isso, com mais controle, mais regras e mais força de vontade, a tendência é continuar preso nesse ciclo. O que pouca gente percebe é que existe uma forma completamente diferente de enxergar disciplina. Uma abordagem que não depende de resistência constante. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Você provavelmente acredita que disciplina financeira é sobre resistir o tempo todo, dizer não, segurar impulsos, lutar contra desejos. Mas existe uma virada de chave aqui que muda completamente o jogo. Disciplina real não é resistência, é identidade. Pessoas que construíram uma vida de prosperidade financeira não passam o dia inteiro brigando consigo mesmas. Elas simplesmente tomam decisões que já estão alinhadas com quem elas são. Não existe um conflito interno constante, porque certas escolhas nem entram em discussão. E quando você entende isso, começa a perceber que talvez esteja tentando vencer uma batalha que nem deveria existir. Pensa da seguinte forma: quando algo faz parte da sua identidade, você não precisa de esforço para manter. Por exemplo, alguém que se vê como uma pessoa saudável não precisa lutar para recusar um hábito prejudicial. Aquilo simplesmente não combina com quem ela acredita ser. No dinheiro funciona igual. A pergunta deixa de ser: será que eu devo gastar isso? E passa a ser: isso faz sentido com a pessoa que eu estou me tornando? Essa mudança parece sutil, mas altera completamente seu comportamento financeiro. Porque agora você não está mais se controlando. Você está se expressando. Só que tem um detalhe que muda tudo dentro da psicologia financeira. Comportamento não nasce do nada. Ele nasce de emoção. A maior parte dos seus gastos impulsivos não tem a ver com falta de inteligência financeira, mas com estados emocionais. Ansiedade, tédio, frustração, necessidade de recompensa. Tudo isso influencia diretamente suas decisões. E enquanto você tenta controlar o comportamento sem entender o que está por trás dele, é como cortar o efeito e ignorar a causa. Por isso que o controle financeiro baseado só em regras quase sempre falha. Agora imagina alguém que, ao invés de tentar se controlar, começa a observar seus próprios padrões. Percebe que toda vez que está ansioso, tende a gastar mais. Ou que, quando se sente desvalorizado, busca no consumo uma forma de compensação. A partir do momento que essa pessoa desenvolve consciência emocional, algo interessante acontece. O impulso perde força. Não porque ela está se proibindo, mas porque ela está entendendo o que está sentindo. E esse tipo de clareza reduz drasticamente a necessidade de força de vontade. No fim, disciplina financeira de verdade não tem a ver com se segurar o tempo inteiro, mas com construir uma relação mais inteligente e consciente com suas emoções e sua identidade. Quando isso começa a acontecer, o comportamento muda quase que naturalmente, sem aquele desgaste constante. E é aí que surge uma diferença muito clara entre quem vive preso nesse ciclo de controle e quem realmente construiu estabilidade financeira. Porque a forma como essas pessoas pensam e sentem sobre dinheiro é completamente diferente. Você já percebeu como, mesmo quando tenta organizar sua vida financeira, parece que existe um padrão que sempre se repete? É como se você entrasse em fases. Um período de controle financeiro extremo, seguido de um colapso onde tudo sai do eixo. Esse ciclo não acontece por acaso. Quem vive baseado na disciplina financeira falsa costuma oscilar entre rigidez e descontrole, como um efeito rebote. Você segura demais, até não aguentar mais. E quando isso acontece, o consumo impulsivo vem com força.
quase como uma válvula de escape emocional. E junto com esse padrão, vem algo ainda mais pesado: a culpa constante. Mesmo quando você está fazendo as coisas certas dentro das suas finanças pessoais, ainda existe uma sensação de que nunca é suficiente, como se sempre estivesse faltando algo, como se você estivesse quase errando. Isso cria uma relação emocional desgastante com o dinheiro, onde prosperidade financeira parece sempre vir acompanhada de sacrifício. No fundo, você começa a associar crescer financeiramente com sofrer mais. E isso, silenciosamente, te faz resistir ao próprio progresso. Agora observa o contraste. Quando alguém desenvolve disciplina psicológica real, o cenário muda completamente. Essa pessoa não toma decisões baseadas em medo ou culpa, mas em valores. Existe clareza sobre o que faz sentido e o que não faz. E isso reduz drasticamente o conflito interno. Não é que ela nunca sinta vontade de gastar, mas ela reconhece o impulso antes de agir. Esse pequeno espaço entre sentir e agir é o que muda tudo dentro da psicologia financeira, porque é ali que nasce a verdadeira liberdade de escolha. Além disso, essa pessoa constrói uma relação muito mais neutra com o dinheiro. Não existe aquele peso emocional exagerado, nem a euforia de gastar, nem a vergonha de poupar. O dinheiro deixa de ser um gatilho emocional e passa a ser uma ferramenta. Isso traz uma sensação de estabilidade que não depende do saldo bancário, mas de algo interno. E é curioso perceber que, quando essa mudança acontece, a organização financeira deixa de ser um esforço constante e vira quase que um reflexo natural. E talvez o ponto mais importante seja esse: a segurança financeira não começa no extrato, ela começa dentro de você. Enquanto sua mente ainda estiver presa em culpa, medo ou compensação emocional, qualquer resultado externo vai ser instável. Mas quando essa base interna muda, o comportamento acompanha. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta inevitável: como transformar isso em algo prático no dia a dia, sem cair de novo nos mesmos padrões? Agora vem a parte que muita gente ignora, e que na prática muda tudo dentro da sua vida financeira. Antes de tentar controlar qualquer comportamento, você precisa identificar o que está por trás dele. Em quais momentos você mais gasta? Quando está ansioso, entediado, frustrado ou até celebrando algo? Parece simples, mas quase ninguém para observar isso com honestidade. E sem essa clareza, qualquer tentativa de controle financeiro vira só um esforço superficial. Porque no fundo, o dinheiro não é o problema. Ele só está sendo usado como uma forma de lidar com algo emocional. Uma forma prática de começar é criar o hábito de se observar antes de gastar. Não precisa ser algo complexo. Pode ser uma simples pergunta: o que eu estou sentindo agora? Se perceber que está comprando por impulso, tenta nomear a emoção: ansiedade, carência, tédio. Isso já cria um pequeno espaço de consciência que enfraquece o comportamento automático. Algumas pessoas vão além e anotam esses padrões em um bloco de notas ou aplicativo. Em poucos dias, começam a enxergar padrões claros. E quando você enxerga o padrão, você ganha poder sobre ele. Isso é base da psicologia financeira aplicada na prática. Agora entra uma mudança ainda mais profunda: substituir regras por identidade. Em vez de repetir "eu não posso gastar com isso", você começa a reformular sua narrativa interna para algo como "isso não representa quem eu quero me tornar". Parece detalhe, mas isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Porque você deixa de agir por restrição e passa a agir por escolha. Por exemplo, alguém que quer construir liberdade financeira não vê sentido em certos gastos não porque são proibidos, mas porque não estão alinhados com o estilo de vida que ela está construindo. Outra prática poderosa é definir, de forma clara, quais são os seus valores financeiros. O que realmente importa para você? Segurança, liberdade, qualidade de vida. Quando suas decisões financeiras começam a ser guiadas por esses valores, o processo fica mais leve. Você não precisa se controlar o tempo inteiro, porque existe um direcionamento interno. Um exemplo simples: ao invés de cortar tudo, você pode decidir conscientemente onde vale a pena gastar
e onde não faz sentido. Isso traz equilíbrio e reduz drasticamente o ciclo de privação e excesso. E conforme você começa a aplicar isso, algo interessante acontece. Você percebe que disciplina financeira não tem mais a ver com esforço constante, mas com alinhamento interno. Só que essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela vai se consolidando com o tempo. E é exatamente nesse ponto que muita gente se sabota de novo, porque não entende como esse processo evolui ao longo dos dias, semanas e meses. Se você parar para observar sua própria trajetória financeira, talvez perceba um padrão cansativo. Você se esforça, tenta manter o controle financeiro, falha em algum momento, se culpa e recomeça. Esse ciclo parece familiar, né? E o mais frustrante é que não é por falta de tentativa. Você já tentou planilhas, regras, promessas, cortes radicais. Só que a disciplina financeira baseada em força de vontade gera exatamente isso: exaustão emocional. Com o tempo, sua relação com o dinheiro fica cada vez mais pesada, carregada de frustração, vergonha e aquela sensação de estar sempre começando do zero. E aqui vem uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer: esse modelo não falhou só com você. Ele não funciona no longo prazo para praticamente ninguém, porque ele exige que você esteja sempre lutando contra si mesmo. E ninguém sustenta uma guerra interna todos os dias sem pagar um preço emocional. É por isso que mesmo quando você consegue resultados temporários, eles não se mantêm. A base continua instável, e enquanto essa base não muda, o comportamento sempre acaba voltando ao padrão anterior, principalmente em momentos de pressão emocional. Agora, quando você começa a aplicar a disciplina psicológica real, o cenário muda de forma quase silenciosa. As decisões financeiras deixam de ser batalhas internas e passam a ser reflexos de quem você está se tornando. Você não precisa mais gastar energia tentando se controlar o tempo todo. O comportamento começa a fluir com mais naturalidade. E o mais interessante é que isso não vem de esforço extremo, mas de alinhamento interno, algo que a psicologia financeira sempre apontou como essencial, mas que raramente é ensinado de forma prática. Com o tempo, a culpa começa a diminuir. Aquela sensação de estar sempre devendo algo para si mesmo vai desaparecendo. E junto com isso, os ciclos de sabotagem também perdem força. Você ainda pode cometer erros, claro, isso faz parte, mas eles deixam de virar um efeito dominó. Existe mais consciência, mais equilíbrio, mais estabilidade. E isso muda completamente a forma como você lida com o dinheiro, porque agora não é mais sobre tentar acertar o tempo todo, mas sobre não se destruir quando erra. E é exatamente nesse ponto que muita gente comete um erro crítico sem perceber. Porque ao tentar acelerar esse processo ou garantir resultados mais rápidos, acaba voltando para o mesmo padrão antigo, aquele baseado em controle, pressão e excesso de esforço. E é aí que tudo começa a travar de novo. Aqui está o ponto onde a maioria das pessoas se perde sem perceber. Você tenta mudar sua vida financeira usando exatamente o mesmo modelo que já falhou antes. Parece lógico pensar: agora eu vou me esforçar mais. Agora eu vou ser mais disciplinado. Dessa vez eu não vou errar. E aí você volta com mais planilhas, mais regras, mais controle financeiro rígido, só que com a mesma base emocional de antes. O resultado? Mais pressão, mais desgaste e, inevitavelmente, o mesmo ciclo se repetindo dentro das suas finanças pessoais. Esse tipo de esforço até funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto. Quanto mais você tenta se controlar sem resolver o que está por trás, mais a tensão interna aumenta. É como tentar manter uma panela de pressão fechada sem válvula de escape. Uma hora aquilo explode. E quando explode, geralmente vem em forma de consumo impulsivo, desorganização financeira e aquela sensação pesada de fracasso. O problema nunca foi falta de tentativa, foi insistir em um modelo que depende de uma versão sua que simplesmente não é sustentável no longo prazo. Outro erro silencioso é focar apenas no comportamento e ignorar completamente a emoção. Você tenta cortar gastos, seguir regras, manter um planejamento financeiro,
mas não olha para o que está te levando a agir daquela forma. A ansiedade continua ali, o estresse continua, a necessidade de recompensa emocional também. E enquanto essas raízes não são trabalhadas, qualquer mudança externa vira temporária. Você até consegue segurar por um tempo, mas quando a pressão emocional aumenta, tudo volta. Muitas vezes com mais intensidade. Isso explica por que tantas pessoas sentem que estão sempre recomeçando na vida financeira. Não é falta de disciplina financeira, é falta de profundidade no processo. Você está tratando o sintoma, mas deixando a causa intacta. E enquanto a causa continua ativa, ela sempre vai encontrar uma forma de se manifestar. Seja através de um gasto impulsivo, uma decisão emocional, ou até uma autossabotagem que você nem percebe na hora. A grande virada começa quando você entende que não precisa se tornar alguém mais rígido, mas alguém mais consciente. Porque no fim das contas, disciplina de verdade não nasce da força, nasce da clareza. E quando essa clareza começa a se formar, tudo aquilo que antes parecia difícil começa a fazer sentido de um jeito diferente. Quase como se você estivesse finalmente jogando o jogo com as regras certas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já tentou ser mais disciplinado e acabou voltando exatamente para o mesmo lugar? Quantas vezes prometeu que agora seria diferente, que iria controlar melhor seus gastos, organizar sua vida financeira, só para, algum tempo depois, perceber que tudo desmoronou de novo? Em que momento você decidiu que o problema era você, e não o modelo que te ensinaram a seguir? E se a verdadeira mudança não estiver em se esforçar mais, mas em finalmente entender o que está por trás das suas decisões financeiras? Porque no fim das contas, enquanto você continuar tentando controlar o comportamento sem olhar para a raiz emocional, vai continuar vivendo esse ciclo invisível de autossabotagem. Mas a partir do momento que você começa a desenvolver consciência, a observar seus padrões, a reconstruir sua identidade financeira, tudo começa a mudar de dentro para fora. Agora pensa com sinceridade. Que tipo de relação você quer ter com o dinheiro daqui para frente? Uma relação baseada em culpa, restrição e esforço constante? Ou uma relação mais leve, consciente e alinhada com quem você quer se tornar? Porque essa escolha, mesmo que pareça sutil, define completamente o seu futuro financeiro. E talvez esteja na hora de parar de tentar ser mais forte e começar a ser mais claro. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você e abriu sua visão de uma forma diferente, então já aproveita agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui você não vai aprender só sobre dinheiro. Vai aprender a construir uma mentalidade que realmente sustenta resultados no longo prazo.